Estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Eu dizia, houve o nascimento então, 2 ou 3 dias depois, tanto você quanto sua mãe já estavam recuperados, vocês tiveram alta hospitalar, volta lá na tela, e a sua mãe recebeu a DNV. E o que é a DNV, professor? A DNV é a Declaração de Nascido Vivo. DNV é a Declaração de Nascido Vivo. E a DNV, coloca aí entre aspas, né? Diz que você é filho da mãe. DNV diz isso, que você é filho da mamãe. Porque sua mãe chegou barriguda no hospital, o médico pegou sua mãe e fez o parto. Lhe tirou do ventre materno, falou, tenho certeza, essa aqui é a mãe. Aquele cidadão ali parece que é o pai, né? Mas essa aqui é a mãe. É o que o médico pode atestar. Então a DNV diz que você é filho da mãe. O seu pai pega a DNV, vai até o cartório de registro de pessoas naturais e lhe registra. Lhe reconhece de forma voluntária. É assim que funciona. Então isso geralmente demora lá 4, 5 dias. É geralmente na alta hospitalar que o papai de primeira viagem, por exemplo, tem notícia de que precisa fazer isso, na verdade, nem sabia. Então geralmente caminha neste sentido. Então vejam vocês o seguinte. Você teve o nascimento com vida. E nesse momento, você ganhou personalidade jurídica e apenas dias depois houve o registro. Este registro, portanto, é um ato declaratório de direito com efeitos retroativos para trás. Quando nós falamos em efeitos retroativos para trás, em direito, nós falamos em efeitos ex tunc. Então, tem efeitos retroativos para trás, eu dizia, são efeitos ex tunc. Por que ex tunc? Porque você já adquiriu a personalidade no momento que você nasceu com vida. Afinal, é no momento que você nasceu com vida que você comemora o seu aniversário, por exemplo. O seu registro, que aconteceu dias depois, ele serve tão somente para declarar o seu nascimento com vida. Se você pegar a sua certidão de nascimento, tem lá, declaro para os devidos fins que aos tantos dias do mês tal, do ano tal, nasceu no hospital tal, aí tem seu nome, filho de fulano, beltrana, tá tudo lá. É tão somente uma declaração com efeito retrooperante, com efeito retroativo, haja vista que você adquiriu a sua personalidade no momento do nascimento com vida. Tá bom. Quem é o nascituro? O nascituro é aquele que já foi concebido, ainda não é nascido e é dotado de vida intrauterina. Já concebido, ainda não nascido e dotado de vida intrauterina. Está lá na barriga da mamãe, está lá no ventre materno, este é o nosso nascituro. E o Código Civil, na sua segunda parte, ao tratar do tema aquisição da personalidade jurídica, segunda parte do artigo 2º, para ficar bem claro, nos diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, que trata aí sobre a personalidade jurídica, diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, percebam os senhores, vejam vocês, que trata o Código Civil com uma espécie de resguardo de direitos do nascituro. Mas essa redação, amigo, da segunda parte do artigo 2º do Código Civil, nos traz uma grande polêmica prática. Uma grande polêmica prática. A doutrina se pergunta, por conta desta redação, se o Código Civil, no que diz respeito à aquisição da personalidade jurídica, teria adotado a teoria natalista, a teoria concepcionista ou a teoria da personalidade condicional. Boas dúvidas. Vou começar com a primeira teoria. Teoria natalista. Teoria natalista que remete a Natal. Natal, que é nascimento com vida.
Então, vou começar com a teoria natalista. Ela remete a Natal. Natal, que é justamente o nascimento com vida. A teoria natalista, como o nome mesmo diz, acaba sendo uma teoria que demanda, para a aquisição da personalidade jurídica, que haja um nascimento com vida. É uma teoria, portanto, negativista para o nascituro. É uma teoria negativista para o nascituro, porque, veja, o nascituro ainda não nasceu. E como o nascituro ainda não nasceu, ela, teoria natalista, não confere ao nascituro personalidade jurídica. Para a maioria da doutrina, a teoria natalista é aquela adotada como regra geral no Código. Afinal de contas, você viu comigo que o Código Civil ele exige como regra geral para a aquisição da personalidade jurídica que haja o nascimento com vida. E se ele exige como regra geral para a aquisição da personalidade jurídica que haja o nascimento com vida, o Código Civil é natalista. Então, autores como Vicente Rau, Silvio Rodrigues, Eduardo Espínola, Arnoldo Valde, Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, tantos outros, defendem a tese de que o Código Civil ele é prioritariamente natalista. Ok. A segunda teoria, entrando na tela, é a teoria concepcionista. Concepcionista, que vem de concepção. Concepcionista, que vem de concepção. Concepção, e defende-se a ideia de que a aquisição da personalidade jurídica dar-se-á desde a concepção. A aquisição da personalidade jurídica dar-se-á desde a concepção. É uma teoria de raiz francesa, que tem como grande representante no Brasil a Silmara Juni Chinelato, uma professora paulista, que defende de forma bem veemente essa ideia de aquisição da personalidade desde a concepção. A teoria acaba que ganha no Brasil força por sermos um país eminentemente católico, não é verdade, e defendermos o dogma da vida, e ela acaba, em certa medida, defendendo o dogma da vida de forma mais ampla possível, porque entende que a vida inicia-se desde lá de trás, desde a concepção. Então, a teoria que tem aí alguma relevância doutrinária. Claro que, como o nascituro já foi concebido, ela defende a tese de que o nascituro tem personalidade jurídica. Mas temos ainda, vem comigo na tela, a terceira teoria, que é a galera que fica na dúvida, né? A galera de cima do muro. É a teoria da personalidade condicional, também chamada de condicionalista. Então, a teoria da personalidade condicional, também chamada, eu dizia, de condicionalista. E essa teoria da personalidade condicional nos diz que o nascituro tem direitos sob condição. O nascituro possui direitos sob condição, que o nascituro tem direitos sob condição, aguardando o nascimento com vida. Então, que há lá direitos sob condição no nascituro, que estão a aguardar, eu dizia, o nascimento com vida. É a nossa teoria da personalidade condicional, é a teoria condicionalista. Vocês já viram comigo que a doutrina majoritária abraça a ideia de que o Código Civil é natalista, em regra geral. Porque o Código Civil deixa claro lá no artigo 2º, primeira parte, que a aquisição da personalidade jurídica dar-se-á a partir do nascimento com vida. E ao deixar isso claro, o Código Civil acaba o Código Civil abraçando a tese, abraçando a ideia de que ele, Código Civil, é prioritariamente natalista. Apesar disso, a doutrina vem observando que o ordenamento jurídico brasileiro, o direito positivo, lembram lá direito positivo, você viu comigo hoje mais cedo? O direito positivo no Brasil, as decisões judiciais, que é o que nós chamamos de jurisprudência, aqui ou acolá, vem conferindo direitos ao nascituro. Aqui ou acolá vem conferindo direitos ao nascituro. E por isso, volta comigo na tela, vem trabalhando a doutrina, a exemplo da Maria Helena Diniz, com a ideia de que a personalidade jurídica, ela, em verdade,
se subdivide em uma personalidade formal e uma personalidade material. Então, a personalidade jurídica, na verdade, ela se subdivide em uma personalidade formal e uma personalidade material. A personalidade formal é aquela que diz respeito a direitos extrapatrimoniais adquiridos desde a concepção, a exemplo do direito à vida. Então, é aquela que diz respeito a direitos extrapatrimoniais adquiridos desde a concepção, a exemplo do direito à vida. Já a formal é aquela relacionada a direitos de conteúdo patrimonial, os quais ficam sob condição suspensiva, aguardando um nascimento com vida, a exemplo do direito de propriedade. Então, diz respeito a direitos de fundo patrimonial, que ficam sob condição suspensiva, aguardando o nascimento com vida, a exemplo, eu dizia, do direito de propriedade. Vejam, senhores, o nascituro tem direito à vida, não tem? Tem. Afinal de contas, o aborto, inclusive, é tipo penal. Se o aborto é tipo penal, é porque o nascituro, eu dizia, ele tem direito à vida. Ok, não há dúvidas, ele tem personalidade formal. Agora vem cá, será que eu posso doar um bem ao nascituro? Posso. Artigo 542 do Código Civil. Eu posso doar um bem ao nascituro, mas perceba, este bem vai ser aceito pelo seu representante legal e não há como eu registrar este bem em nome do nascituro. Para que eu faça o registro deste bem em nome do nascituro, demandará o seu nascimento com vida. Volta a um exemplo que eu dei há tempos atrás. Já pensou? Eu chegando no cartório, a mulher barriguda, chego lá no cartório de registro imobiliário, o cidadão fala, e aí, doutor, vai doar o apartamento para quem? Eu falo, para esse menino aqui, ó. Ela fala, para esse menino não dá, doutor. Tem que esperar nascer. Como é que eu vou botar? Qual é o CPF dele? Qual é o RG? Não dá. Então, a gente faz a escritura pública de doação, essa doação é aceita pela representante legal dele, que é a mãe, e quando ele nascer com vida, o senhor transfere a propriedade para o nome dele. Pronto, isso a gente pode fazer. Então, fica sob condição suspensiva. Essa vem sendo a linha defendida, essa vem sendo o trilho percorrido no que diz respeito ao nascituro e as questões atinentes à sua personalidade. Mas seguindo, quais são os direitos conferidos ao nascituro, então? A partir dessa tese da personalidade formal, da personalidade material, quais são os direitos conferidos, portanto, ao nascituro? Uma bela dúvida. Se você pegar o Código Civil, direito positivo, olha ele aí de novo, e der uma passeada no Código Civil, você vai observar que o Código Civil, em nenhum momento, ele aponta uma seção, um título, um capítulo, no qual ele trabalhe de forma sistematizada com os direitos do nascituro. Você não acha lá no Código Civil, capítulo 10, dos direitos do nascituro, e aí uma lista desses direitos. Não acho. Todavia, há passagens dentro do Código Civil, passagens em leis extravagantes. O que é uma lei extravagante, professor? É uma lei que está fora do Código Civil. Então, há passagens dentro do Código Civil, há passagens em leis extravagantes, eu dizia, leis que estão fora do Código Civil, nas quais percebe-se uma proteção à tutela ao nascituro. E temos ainda decisões judiciais que também promovem a proteção, que também promovem a tutela ao nascituro. Há várias decisões. Eu irei aqui, através de um esforço doutrinário, que a doutrina são os estudiosos do direito. Então, através de um esforço de doutrina, eu irei aqui sistematizar estas principais passagens do Código Civil, principais passagens da lei extravagante, principais passagens das decisões, enfim, da jurisprudência nacional.
Registro desde logo, desde já, que o rol que eu irei apresentar aqui é um rol de exemplos. É um rol de exemplos, é um rol aberto. Porque diuturnamente, com certa frequência, temos decisões ou advento de novas leis trabalhando com a proteção, trabalhando com a tutela do nascituro. Ok? Então vamos lá. Primeira hipótese. O nascituro é titular de direito personalíssimo, ao exemplo do direito à vida. Afinal de contas, o aborto é um tipo penal, não é verdade? Está lá no Código Penal, artigos 121 a 128 do Código Penal. O aborto é um tipo penal, está lá, artigo 121 a 128 do Código Penal, em especial 124 e seguintes. Ok. Lembram, senhores, que apesar do aborto ser tipo penal, fato que nós temos 3 excludentes, né? 3 excludentes em que o aborto não será tipo penal. 2 previstas em lei e 1 decorrente da jurisprudência. Vou tratar primeiro das excludentes legais. Primeira hipótese de excludente legal é o aborto sentimental, é assim chamado pela doutrina. Aborto sentimental, que é aquele aborto autorizado para aquela cidadã que foi vítima de crime de violência sexual. Então ela foi vítima de crime de violência sexual, acabou engravidando, é uma gravidez que ela não desejava, não é verdade? Então, por razões sentimentais, por conta desse crime de violência sexual, ela licitamente poderá optar por abortar. Pronto. Segunda exceção em que o aborto é permitido é o aborto terapêutico. Aborto terapêutico realizado para preservação da integridade física da mãe. Então, a mãe sofreu um acidente de carro e estudos demonstram que a retirada do feto gerará uma recuperação mais rápida e uma probabilidade maior de manutenção da sua vida. Realiza-se o aborto terapêutico. A terceira hipótese, excepcional, excludente, que não está prevista no Código, essa terceira, é o chamado aborto do anencéfalo. Regulado o aborto do anencéfalo pelo STF na ação de descumprimento de preceito fundamental de número 53, a qual permitiu este aborto do anencéfalo. Então, são as 3 hipóteses aí em que há uma relativização, uma mitigação desse direito à vida. Mas, na regra geral, o nascituro possui direito à vida. E por ter direito à vida, inclusive, é que os artigos 7º e 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, garantem à mulher a assistência pré-natal. Afinal de contas, a assistência pré-natal, mais do que proteger a gestante, protege o bebê. Lógico. Bebê recém-nascido, nascituro no caso, melhor dizendo, que tem direito à vida. Então, primeiro direito nascituro, os direitos personalíssimos, a exemplo da vida, já tratamos aí. Segunda hipótese, essa eu já adiantei há pouco, o nascituro pode receber doação aceita pelo seu representante, que é o seu curador, nas pegadas do artigo 542 do Código Civil, que é o seu representante legal. Então, é possível sim que o nascituro receba a doação aceita pelo seu curador, aceita pelo seu representante legal, e aí, com o nascimento dele com vida, ele se tornará proprietário daquele bem. Foi aquele exemplo que eu dei há tempos atrás, né? A cidadã gestante, eu desejo doar um bem ao nascituro, doarei, ela aceitará, e com o nascimento com vida, ele se tornará proprietário. O nascituro, artigo 1798, pode ser beneficiado por herança. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Olha lá o que nos interessa. Já concebidas. São os nascituros. O nascituro pode ser beneficiado por herança. O nascituro, sigo na linha, pode ter um curador nomeado para a defesa dos seus interesses, ok? O CPC já regulava o tema desde 73, artigo 877 e 878 do CPC, mas o Código Civil, que é o que nos interessa aqui, é um curso de Direito Civil, regula o assunto. Lá no artigo 1779, o nascituro pode sim ter nomeado um curador para a defesa dos seus interesses. O Ponte de Miranda, há muito, já chamava essa curatela de curatela estendida ou prorrogada. Curatela estendida ou prorrogada. Na verdade, o curador é da mãe. É da mãe.
E de forma estendida, de forma prorrogada, acaba por curatelar também o nascituro. Exemplo, imagine uma mulher gestante viciada em droga. E ela é interditada, enfim, porque ela precisa de um curador. O curador dessa mulher gestante será também no nascituro. Afinal de contas, o nascituro precisa ser protegido para que tenha um regular desenvolvimento gestacional. Pronto. Está lá no artigo 1779, fazer até a leitura, olha lá, parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. E o 1779 diz lá que dá-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida da mulher e não tendo o poder familiar, que é justamente aquela hipótese da cidadã gestante que está incapaz, interditada por algum motivo. Seguindo na linha de direitos do nascituro, diz o STF, reclamação constitucional 2040, julgado em 2002, que o nascituro tem direito de saber quem é o seu pai. O nascituro tem direito de saber quem é o seu pai. É um julgado muito interessante, porque é o famoso caso conhecido nos livros, está lá no meu livro, que a gente chama de caso Glória Treves. A Glória Treves, cantora, não sei se recorda, ela estava para ser extraditada do Brasil, presa na Polícia Federal em Brasília, à disposição do STF, quando então foi até a mídia, né, e disse que estava grávida, e estava grávida porque tinha sido alvo de violência sexual por um dos agentes da Polícia Federal. Olha que acusação, né? A Polícia Federal, amigo, não aliviou. Ajuizou uma ação. Ajuizou uma ação com base na preservação da imagem da instituição, na presunção da inocência dos seus componentes e defendendo a tese de que a Glória Treves deveria ser obrigada a deixar coletar o material genético do nascituro durante o período gestacional. Por quê? Disse lá a Polícia Federal. Desta maneira, iria se comparar com de todos os agentes que trabalham ali em Brasília e se verificar se efetivamente ela tinha sido vítima ou não de violência sexual. E se foi, vai se punir o agente. O STF avocou o processo, porque ele estava à disposição do STF para extradição. Foi dado direito de resposta à defesa Glória Treves, ao contraditório, e ela em defesa, ela em contraditório, informou que no corpo dela ninguém tocava, que ela teria direito à sua integridade física e que não deixaria ninguém tocar no corpo dela. O caso então foi para o ministro Nery da Silveira. E o ministro Nery da Silveira, de forma muito hábil, olhou o processo e disse o seguinte: mais importante do que a imagem da Polícia Federal, do que a presunção de inocência dos seus membros, do que a integridade física da Glória Treves, é o direito à vida do nascituro e o direito dele saber quem é o seu pai. Disse o ministro. É consabido que a colheita de DNA durante o período gestacional, ela gera risco à vida do nascituro. É possível induzir a um aborto. Por conta disso, disse o ministro, ordena a colheita do material genético no momento do parto. Pronto. E aí, ponderou-se os interesses e fechou o voto dizendo que o nascituro, inclusive, tem o direito de saber quem é o seu pai. Tem o direito, é o direito, garantia fundamental de todo cidadão, é o direito da personalidade. Tá? Para não ficar martelando em sua cabeça quem é o pai do menino era o namorado dela. Tá? Na verdade, ela estava tentando uma manobra para ficar mais tempo no Brasil. Ela queria cavar um processo aqui no Brasil, porque enquanto isso fosse apurado, ela ia ficando, né? Ela não queria ser extraditada. Seguindo, a Lei 11.804, de 2008, regula o tema alimentos gravídicos. E ao regular o tema alimentos gravídicos, em seu artigo 1º, garante à mulher gestante, direito a alimentos. Então garante lá a mulher gestante direito a alimentos, alimentos que dizem lá o artigo 2º, artigo 6º da norma, alimentos que serão devidos da concepção até o parto. Então, alimentos devidos da concepção, eu dizia, até o parto.
Está lá. Estes alimentos englobarão, diz lá o artigo 2º, tudo aquilo que for necessário para o bom, fiel e regular desenvolvimento gestacional. Despesas com consultas médicas, exames, alimentação especial e tudo mais que o juiz entender necessário e relevante. Com o nascimento com vida, estes alimentos gravídicos serão automaticamente convertidos em alimentos regulares, diz a lei. Então, há essa conversão automática dos alimentos gravídicos em alimentos regulares, e aí, amigo, com a conversão em alimentos regulares, o pai, ou melhor dizendo, o suposto pai, vai fazer um pedido de revisão. Lembra vocês que condena-se o suposto pai. É porque não tem como se ter certeza se o cidadão era pai, porque não dá para fazer o DNA gestacional, porque gera risco ao nascituro. Condena-se o suposto pai, como eu disse há pouco, com o nascimento com vida os alimentos são convertidos em regulares, e o suposto pai pode pedir a revisão, aí sim ele vai poder pleitear a realização do DNA. Este suposto pai será condenado a pagar alimentos, mas também se levará em consideração, senhores, a participação da genitora, da mãe. Obviamente, o cidadão ele não fez o bebê sozinho, né? Pois bem, o que me interessa aqui é o seguinte, os alimentos, eles são gravídicos. Eles são gravídicos, porque eles decorrem do estado gravídico. Apesar do artigo 1º da lei, isso já foi questão de prova, por exemplo, da OAB, por mais de uma oportunidade. Apesar do artigo 1º da lei ser expresso ao afirmar que o direito é da mulher gestante, é a mulher gestante que vai ajuizar a ação, é a mulher gestante que vai pleitear estes alimentos, fato que ela tem o direito por estar gestante. Então há, em certa medida, uma preocupação com o nascituro. Seguindo nos direitos do nascituro, o STJ já afirmou, coloco aqui o julgado, aqui, RESP 11.206.76 Santa Catarina de 2010, já afirmou que quando há atropelamento de mulher grávida com morte do feto, há direito à indenização pelo seguro obrigatório de acidente de veículos, que é o DPVAT, né? Então, o STJ entendeu aí que a perda do feto gera algo análogo à perda de uma vida e ordenou o pagamento do DPVAT. O DPVAT, para quem não lembra, é um seguro obrigatório que é pago por todos aqueles que têm veículo. Todo mundo que tem carro paga DPVAT, tá? Então, você quando paga seu IPVA, tem uma porçãozinha lá que você paga, que é o DPVAT, que é o seguro obrigatório. E ao fazer o pagamento do DPVAT, ao fazer o pagamento do seguro obrigatório, fica lá no fundo e todo aquele que sofre um acidente decorrente de carro, de automóveis, enfim, pode pleitear a liberação do DPVAT. Não é grande dinheiro não, viu? É pouco valor, mas é alguma coisa já. O STJ entendeu que na perda do feto, há sim direito à indenização pelo pagamento do DPVAT por este evento. O mesmo STJ, em mais de uma oportunidade, tem aí um RESP de 2002 e um outro de 2008, já afirmou que o nascituro poderá pleitear danos morais. Então, o STJ, por mais de uma vez, já disse que o nascituro pode pleitear danos morais. É curioso a situação aqui, porque são apenas 2 julgados sobre o tema e julgados muito parecidos, tá? A cidadã gestante, o seu marido vem a morrer em um acidente em uma linha férrea, um acidente de trabalho, ele trabalhava lá na linha férrea e vem a falecer. E o nascituro, após nascer e atingir a maioridade civil, ajuiza uma ação pleiteando indenização. Indenização pela perda da oportunidade de conhecer o seu pai. Em ambos os casos, a indenização é deferida. No julgado de 2008, a Nancy Andrige, ministra relatora, chega a dizer que não se podia medir a dor moral sofrida pela viúva e pela família, com base no fato de o nascituro não ter podido conhecer o pai. Maior do que a agonia de perder um pai, é a angústia de jamais ter podido conhecê-lo, de nunca ter recebido um gesto de carinho, enfim, arremata a ministra, de ser privado de qualquer lembrança ou contato, por mais remoto que seja, com aquele que lhe proporcionou a vida. O que é verdade. O que é verdade. Não é isso? Gente, seguindo aí nas proteções relativas ao nascituro, o TST tem súmula
súmula 244, a qual informa o direito à garantia de emprego da gestante. Direito à garantia de emprego à gestante, ainda que engravide durante a fase do aviso prévio. Por que ela tem direito à garantia? Ela tem direito à garantia, eu dizia, porque ela está grávida. Ela tem direito à garantia porque ela está grávida, e por estar grávida, ela tem esse direito para que se promova lá a proteção do nascituro. Ok? Então verificamos aí sob o viés da personalidade formal e material que há sim direitos à proteção, à tutela do nascituro. Mas vem cá, como é que fica o natimorto? Sobre o natimorto, conversaremos no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.